Olá! O termo ESG é um acrônimo em inglês que representa Environmental, Social and Governance, ambiental, social e governança. Ele é fundamental para medir o desempenho de sustentabilidade das organizações, indo além das métricas financeiras e considerando impactos positivos financeiros, sociais e ambientais. Para podermos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos conversar hoje com Alexandre Hashimoto, doutor em administração de empresas e consultor empresarial. Logo após a nossa vinheta. Olá, tudo bom? No programa de hoje, vamos conversar com o Dr. Alexandre Hashimoto. Tudo bom, Alexandre? Olá, tudo bom, Renata? Prazer estar com vocês aí. Que bom, prazer é todo nosso. Alexandre, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação e experiência profissional. Legal, bom, tentar dar uma resumida aqui. Basicamente, a minha parte acadêmica, né, eu desenvolvi toda na área de gestão e negócios, então, desde da graduação, né, foi em administração de empresas, seguindo com a pós-graduação até o doutorado, né, o meu doutorado ele é em administração de empresas, com foco em sustentabilidade e empreendedorismo, né? Então, toda essa minha formação acadêmica vem nessa parte de gestão de negócios, e na parte de mercado, né, eu desenvolvi a maior parte da minha carreira no segmento de saúde, né? Então, eu estou aí há 16 anos, né? Completei agora em janeiro desse ano 16 anos de atuação em saúde, atuando em vários subsistemas, né? Hospitais, pronto atendimento, saúde suplementar, enfim, toda uma gama de serviços. E desde 2020 que eu venho me dedicando também a algumas outras atividades, como a docência em programas de pós-graduação, também dou aulas para o Sebrae São Paulo, e atuo com consultoria empresarial para diversos tipos de negócio, no mercado esportivo também, e com alguns programas de mentoria. Então, numa síntese geral, esse é o Alexandre. Ah, perfeito. E, Alexandre, me fala um pouquinho, né? Hoje muito a gente fala da questão do ESG, mas quais são os principais benefícios aí adquiridos com a adoção das práticas voltadas aí para a questão ambiental, social e de governança? Legal. Bom, aí eu volto um pouquinho lá para o começo de toda essa história, né? Na verdade, até quando a gente falo muito disso nas minhas palestras, né? Obviamente, quando a gente vai falar de SG, a gente fala da origem disso, e às vezes até arrumo algumas inimizades, digamos assim, porque eu vejo o termo SG um pouco diferente do que o mercado enxerga, né? Na verdade, eu sou um pouquinho da velha guarda, ainda falo do termo sustentabilidade, né? Então, eu comecei a trabalhar com esse assunto no SUS em 2009, né? Então, até então, era algo meio que utópico falar disso dentro de um hospital público, mas desde então que eu sigo desenvolvendo projetos nessa área. E via de regra, o ESG ou a sustentabilidade, né, no frigir dos ovos dá no mesmo. Basicamente, o ESG ele é um acrônimo, né, uma sigla que representa três palavras em inglês, né, o environmental, que é do meio ambiente, o S de social ou responsabilidade social, e antigamente a gente falava de desempenho econômico, né, e trocaram pelo G, colocaram aí o G de governance, né, ou de governança corporativa. Mas via de regra, Renata, a visão que eu tenho para o ESG, ou sustentabilidade, como preferirem, é que basicamente significa se a tua organização, independente dela ter finalidade lucrativa ou não, se ela é pública, privada, filantrópica, se ela vai existir daqui a 100, 200, 300 anos. Né? Até porque no âmago da palavra, da expressão sustentabilidade, significa se manter de pé, perenidade. Né? E para que a gente possa alcançar isso dentro das organizações, independente, de novo, do gênero, do mercado, do porte, etc., a gente precisa construir um planejamento e uma operação que é focada em
minimizar o impacto ambiental que aquela organização tem, porque todos nós, né, consumimos recursos naturais, nós como pessoas físicas para sobreviver e da mesma maneira as empresas para produzirem os seus produtos e prestarem os seus serviços. A maneira como ela se relaciona com a sociedade na qual ela está inserida, né, tanto direta como indiretamente. E aqui, dentro da responsabilidade social, muita gente confunde com filantropia, quando a filantropia, na verdade, ela é uma parte dentro da responsabilidade social, quando a empresa faz, por exemplo, uma doação com uma finalidade específica para um programa social, né, ou alguma atividade isolada. Ao passo que a responsabilidade social, ela considera 3 vertentes. A primeira delas é a experiência do colaborador. Como é que as pessoas que trabalham comigo, que fazem a minha organização acontecer, são tratadas dentro da minha organização? Qual que é o ambiente de respeito, de desenvolvimento e de segurança que eu ofereço? Né, a gente costuma falar muito, e em saúde isso é muito sólido. A gente fala muito do foco no cliente, da humanização do atendimento, mas muitas vezes a gente esquece quem está do lado de cá do balcão, né? Porque às vezes você chega até doente ali num estabelecimento de saúde, mas você vai ali daqui a um tempo, né? Esperando que esteja tudo bem, você se recupera. E as pessoas que estão ali na linha de frente, elas estão recebendo toda essa carga o tempo todo, né? Então, antes de eu falar da experiência que eu ofereço para o meu cliente, eu tenho que falar da experiência do meu colaborador. Em seguida, sim, como é que eu ofereço produtos e serviços de qualidade que agregam valor à vida do meu cliente, como é que eu torno mais fácil essa jornada dele conosco. E aí, por fim, como é que eu me relaciono com a minha comunidade? Da porta para fora, como é que eu posso usar a minha expertise, os meus recursos, para ajudar a melhorar aquela sociedade na qual eu estou inserido? E, por fim, a governança corporativa, que é basicamente trabalhar com um nível alto de transparência, né? E ainda com resultados financeiros acima da média, né? Ou seja, obviamente o negócio ele tem que dar lucro. A diferença entre se você pode distribuir ou não é uma questão jurídica, mas ninguém abre o negócio para ter prejuízo, né? Via de regra, a questão é se você pode colocar no bolso do acionista ou devolver para o negócio em forma de investimento. Então, numa linha geral, só isso aí acho que já demonstra a importância de a gente adotar uma estratégia, né? Eu não digo práticas de ESG, como muitas vezes se fala no mercado, mas uma estratégia sólida, né, que tem que caminhar muito próximo ali aos objetivos de negócio, a cultura das organizações, e a missão e a visão daquela entidade. Alexandre, perfeito. Você fez aí um comentário, né, uma colocação no começo, e realmente está super relacionado, e a gente às vezes não percebe, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira coisa que vem na cabeça é relacionada ao meio ambiente. Mas não é só relacionado à questão ambiental. Você tem toda a questão social por detrás, essa relação que você colocou, ética, preocupação com quem trabalha para você, a questão da governança, que é super importante. E se, de fato, né, qualquer negócio queira estar de pé daqui a alguns anos, e às vezes não falo um universo tão longo como 100 anos, né? Eu acho que às vezes 10, 20, 30 anos, a gente tem que falar de sustentabilidade. A sustentabilidade ela é para tudo, né? Ela é envolvendo os recursos naturais, que qualquer empresa aí precisa dos recursos, que seja água, luz, energia, só isso, né, a gente já é um bom começo, mas tem todo esse arcabouço aí por detrás, a questão social, a questão de governança, e que hoje deu essa roupagem com essa denominação de ESG, mas sempre existiu a necessidade de você cumprir essas normas relacionadas não só às questões ambientais, mas também às questões trabalhistas e às questões societárias, aí não só societárias, mas de governança de uma maneira geral, né, da gestão ali da empresa, das suas relações. Então, você usou essa terminologia aí, eu achei perfeita a colocação, porque é isso, é sustentabilidade dentro do negócio, de uma maneira mais ampla. E Alexandre, não é fácil, né? É um desafio, acho que
Só essas três vertentes, né? A gente sabe que dentro de uma empresa, de um negócio, são vários aspectos que precisam ser olhados, mas só esses três desafios aí, eles não são pequenos, né? E fala um pouquinho, dentro do seu ponto de vista, quais seriam esses principais desafios para, então, a adoção de práticas nesta vertente ESG? O primeiro desafio, Renata, ele para mim é muito claro, né? Eu costumo dizer que eu vendo sustentabilidade já há mais de 15 anos e quando eu comecei a falar de sustentabilidade, né, no SUS, para você ter uma ideia, né, que eu montei o primeiro projeto de um departamento de sustentabilidade corporativa, né? Quando a gente fala sustentabilidade corporativa, a gente fala com nome, com orçamento, com metas, com a cara realmente de um departamento, e não como um grupo de trabalho. Eu fui responsável pelo primeiro projeto dentro de um hospital público no Brasil, lá na transição de 2009 para 2010, num hospital aqui no litoral de São Paulo. E de lá para cá, obviamente, a discussão sobre o tema, ela se expandiu muito, né? Antigamente você ouvia somente grandes empresas falando desse contexto, tanto é que eu busquei as minhas referências para montar esse projeto para o hospital. À época, quem fazia alguma coisa no Brasil era o Einstein e o Sírio-Libanês, em termos de hospital, e a gente tinha como grandes referências à época o extinto Banco Real, né, que depois virou Santander, com o Fábio Barbosa, que é um executivo brilhante, que até hoje fala disso, que hoje preside a outra grande referência que eu tinha, que era a Natura, né? Que já de longa data explora essa questão da sustentabilidade como competitividade, como poucas empresas no mundo. E a grande dificuldade, a primeira grande dificuldade que a gente tem é o entendimento da alta liderança. Eu não estou nem falando do nível operacional, estou falando da alta liderança, porque uma das coisas que eu mais escuto muitas vezes é: a gente não está no momento de fazer, a gente não tem budget para fazer, a gente tem uma outra prioridade agora. Só que o que acontece eu acho que, infelizmente, né, às vezes algumas tragédias precisam acontecer para trazer a gente um pouquinho para a realidade, para o senso de urgência, como recentemente o Rio Grande do Sul nos mostrou, né? Uma tragédia de tamanha intensidade para mostrar que as coisas estão acontecendo agora, não é que vão acontecer daqui a 20, 30 anos. Então, a primeira coisa é entender que a sustentabilidade, primeiro, ela não é um luxo, ela é uma necessidade, para que a gente possa realmente, primeiro, sobreviver dentro disso que a gente está vivendo, que se denomina agora nova economia, né? Ou muitos chamam também de Revolução Industrial 4.0, desde o momento que a gente teve essa virada da internet nos anos 2000. Então, a primeira coisa é entender que isso é uma necessidade, não um luxo, né? um modismo. E o segundo ponto é entender o potencial disso como negócio. Sustentabilidade, de fato, é eficiência operacional no seu mais limpo sentido. É você conseguir fazer mais com menos, sem perder qualidade, sem perder segurança e agregando competitividade e inovação. Tanto é que, numa das minhas palestras, eu costumo fazer uma brincadeira e mostro uma foto de uma construção bem antiga e eu pergunto para o pessoal que foto que é aquela. E aí, quando eu digo para eles que é o hotel mais antigo em operação no mundo, e que ele está aberto há 1.300 anos ininterruptamente no Japão, o pessoal se assusta. E aí, uma das coisas que a gente mais coloca como condição para que a sua organização seja de fato sustentável é a capacidade de se adaptar. É a capacidade de antecipar ao contexto que está vindo, né, o que a gente chama de ondas, e também de responder a isso. Tanto é que a gente já não fala mais em gestão ambiental. Quando a gente está falando em gestão ambiental hoje nas empresas, a gente está trabalhando já com contexto defasado. Eu preciso falar de governança climática. Uhum. Preciso falar de como é que eu reduzo a pegada de carbono da minha operação, ou seja, o tamanho do impacto ambiental que eu estou gerando, e como é que eu direciono a minha operação para funcionar num contexto como esse que a gente acabou de ver em Porto Alegre, que tem se tornado cada vez mais recorrente no mundo. Então, esse é o nosso segundo grande desafio, é o entendimento da sustentabilidade como potencial de negócio, né? E o terceiro é a questão da cultura.
é mudança de hábito. É a gente parar de imprimir, e às vezes o simples fato de você trocar deixar de imprimir um papel para ler um documento na tela, mesmo que esse documento seja uma página, é uma mudança de hábito que leva muito tempo. E eu pude notar isso na minha primeira experiência, começando pelo binômio clássico, economia de energia elétrica e gestão de resíduos. Se você não coloca o recipiente de plástico exatamente embaixo do caminho que a mão da pessoa faz num bebedouro, ela descarta no lugar errado. Você vê como um detalhe é tão simples e influencia em mudança de hábito e requer uma conscientização, uma sensibilização, uma capacitação contínua, né? Então, esses são os 3 grandes desafios. Não, super de acordo. Eu acho que essa questão aí da mudança de mentalidade, a questão do envolvimento da alta liderança, porque se a gente não tiver o envolvimento da alta liderança, né, acaba perdendo sentido numa determinada organização. A organização realmente ela acaba não adotando qualquer uma dessas práticas, né? Ao passo que se a gente vê essa alta liderança envolvida, interessada realmente que as questões ali aconteçam, essas questões avançam, né? E essa questão da cultura eu acho que é essencial e cada vez mais, acho que na modernidade, as pessoas não se atentam para pequenas coisas, né? Eu lembro, isso já faz um bom tempo, tá? Você lembra da questão, na época do apagão, que né, o reservatório, principalmente aqui, estava muito baixo pela falta de chuva, e fez aquela restrição de energia. Então, eu lembro que um dos hábitos que eu criei naquela época foi tirar o stand-by, né? Realmente você desligar os equipamentos. Isso faz diferença. A gente acha que não, e na comodidade do dia a dia, todo mundo deixa tudo ligado, né? Você deixa tudo no stand. E essa foi uma prática que realmente, desde então, eu adotei, que eu vejo essa diferença. Não só no bolso, porque reflete economicamente, mas na questão ambiental também. E essa mudança de cultura, do plástico, da onde você realmente vai fazer o descarte regular, talvez não só do copinho plástico, de tudo na vida, é hábito. E a gente tem que ir, né, todo dia. Às vezes eu vejo com a minha filha, todo dia você falando, não, é em tal lugar, não é em tal lugar. Vê muito pelos outros também, se todo mundo começa a ter um comportamento, essa pessoa começa a observar e começa a se nossa, mas eu sou o único que não faz dessa forma. Então, é uma mudança, mas leva um tempo, porque eu acho que a nossa sociedade não é uma sociedade que está acostumada, ela não está acostumada com escassez. Pelo contrário, ainda mais nós aqui brasileiros, né? Se você falar, talvez, para pessoas que moram, não sei, na Europa, em outros lugares, que já passaram por momentos de escassez, que tenham uma escassez, às vezes, de alguns recursos, a mudança de hábito é outra, né? A questão do banho, apesar de ser uma questão cultural, mas lá, por que o banho também é escasso? Porque a água custa muito dinheiro. Não é como a gente, que às vezes é um recurso mais barato pela disponibilidade que a gente tem. Então, são várias questões ali que fazem parte, que, na verdade, passa por uma questão cultural, por uma questão de mudança de hábito, que realmente a gente precisa mudar, né? A sociedade precisa ter essa mudança. E uma coisa, Alexandre, que você comentou, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo se coloca, eu acho que até os próprios CEOs, presidentes, né, diretores, como que eu vou avaliar o retorno sobre o investimento, né, um ROI nas iniciativas de ESG? Porque a pergunta né, eu vou ter lucro com isso ou isso é só algo, mais uma obrigação, de repente, para a minha atividade, né? E outro dia, eu tenho até uma colega que brinca que todo mundo é sustentável até a hora que não dói no bolso, porque a hora que começa a mexer no bolso, né, a sustentabilidade, ela fica ali no último lugar da fila, primeiro a sobrevivência econômica. Então, como que, né, visualizar essa questão aí do retorno, que acho que é uma questão essencial para realmente quem tem um negócio? Claro. Perfeita a sua pergunta, mas para respondê-la eu preciso dar mais uma voltinha, pegando também um pouco do gancho que você levantou.
E passa muito por aquilo que eu comentei da questão do entendimento, né, da alta liderança a respeito do potencial da sustentabilidade como negócio, né? E aí eu costumo dizer, eu costumo fazer uma comparação com a Fortune 500, né, que é a principal publicação de negócios aí do mundo, que ranqueia as 500 maiores empresas americanas em termos de faturamento, né? Se não me falha a memória, a primeira edição foi em 1958, e quando a gente chega até o ano de 2011, 89% daquelas empresas que estavam no primeiro ranking simplesmente tinham desaparecido, né? Porque não se atentaram a essas mudanças para a tecnologia, essa questão do foco no cliente, a uma miríade de coisas que levaram simplesmente você deixar de ser uma das 500 maiores empresas do mundo para desaparecer daquela lista, ou realmente falir, ou deixar de ter relevância para estar nela. Quando a gente fala da questão da sustentabilidade econômica, é um outro contexto que, se a gente olha, eu até convido o pessoal a fazer essa brincadeira, né? Entra lá no site de busca e digita sustentabilidade, veja quais são as notícias que aparecem, quais são as imagens que vão aparecer. Normalmente vai aparecer algo ligado ao meio ambiente, uma mãozinha segurando o planeta, o símbolo da reciclagem, né? Quem é da sustentabilidade de fato não suporta mais ver isso. Mas o que acontece? Quando a gente olha para a questão da sustentabilidade econômica, quando a gente prioriza somente o viés econômico, a gente está fechando os olhos para tudo aquilo que permite que o resultado financeiro aconteça. Se nós estamos tendo essa conversa aqui agora, é porque existe energia elétrica. É porque a roupa que nós estamos vestindo agora, em algum momento, ela já esteve no solo, ela já foi algo bruto, foi extraído e transformado nessa peça. Né? Então, tudo isso, e aqui não é papo de ativista, até porque eu não sou ligado a nenhuma ONG, nada disso, mas tudo que a gente consegue fazer como pessoa física e como organização depende diretamente do meio ambiente. Se eu não cuido da casa onde eu estou e da onde eu tiro o meu sustento, em algum momento essa casa vai abaixo. Né? Como hoje a gente caminha para ter 10 bilhões de pessoas no planeta em 2050, de acordo com estimativas da ONU, e se você parar para pensar, são 10 bilhões de pessoas para comer, para vestir, para serem transportadas, para trabalhar. Tanto é que hoje a gente já se fala num programa de transferência de renda global, né? Um popular Bolsa Família mundial para essas famílias que vão ficar à margem, especialmente essas que vão perder os seus empregos e já estão perdendo em função do avanço da tecnologia. Então, quando eu, como diretor de empresa, como liderança, como empresário, como empreendedor, eu priorizo somente a questão econômica, eu estou fechando os olhos para algo que vai me apertar lá na frente. Hoje, por exemplo, estava vendo uma matéria que o preço do azeite no mercado, um vidrozinho está chegando a R$ 40, né? Extremamente, sendo que o ano retrasado ele custava 15. Mas por quê? Hoje o maior produtor de azeite do mundo, que é a Espanha, está passando por severas secas. Então a produção deles de azeite foi metade do que era esperado, menos da metade do que era esperado para o ano. E a tendência é que para o ano que vem seja menos ainda. Né? Então, toda essa questão de mudanças climáticas, da maneira como a gente consome, afeta o meio ambiente e, consequentemente, a oferta de recursos para nós fazermos tudo o que a gente precisa fazer. Quando eu olho para o resultado de investir em sustentabilidade dentro de uma organização, é muito difícil eu calcular esse retorno a partir de um prisma único, que eu posso dizer, a minha empresa cresceu, meu share de mercado, a minha participação de mercado, aumentou o faturamento, teve uma nova linha de receita, legal. Mas a sustentabilidade, ela é vista de um prisma mais amplo. Então, quando eu olho, por exemplo, para a questão ambiental, para a questão climática, qual que foi o volume de produção de resíduos? Quanto desses resíduos eu, de fato, consegui desviar de aterros sanitários ou de incineração? E quando eu estou falando desviar, não estou falando descartar em qualquer lugar, mas sim destinar isso para atividades de reuso ou reinserir na cadeia produtiva, né? E evitar que aquilo, de fato, vire lixo. Qual que foi o meu consumo, por exemplo, de recursos naturais? Qual foi o meu investimento social na preservação da biodiversidade nas áreas onde eu estou inserido? Quando eu venho para dentro do aspecto pessoas, responsabilidade social, eu posso, por exemplo, observar
qual que é a reputação da minha marca empregadora no mercado. O quanto que as pessoas olham a minha organização e têm vontade de pertencer a ela. Olhar para ela e falar, eu quero construir minha carreira aqui. Qual que é o meu índice de rotatividade? Qual que é o meu volume de processos judiciais? Qual que é o meu volume de reclamações dos clientes em relação ao produto ou serviço que eu comercializo? Qual que é o meu volume de atividades na comunidade? Qual que é o meu volume de investimento social privado? E aí, quando eu vou para o campo da governança, eu posso olhar, por exemplo, como sólido é o meu programa de compliance, de cumprimento a todas as normas e regulações aos quais o meu negócio está sujeito, qual que é o meu volume de denúncias internas, se eu tenho um canal de denúncias, né, e como que isso é avaliado e tratado internamente, porque muita gente tem canal de denúncia, mas não funciona, né? Uhum. E, obviamente, no frigir dos ovos, qual que é o meu desempenho financeiro? Porque se eu tiver uma empresa muito bonitinha, muito certinha, mas eu tiver no vermelho, mais cedo ou mais tarde eu quebro, né? Então, todos esses são indicadores, são KPIs que a gente utiliza para avaliar o todo, para avaliar a amplitude do programa. Qual que é o meu programa de inovação? Muita gente não linka, mas inovação, pesquisa e desenvolvimento é puramente sustentabilidade. Aquele hotel mais velho do mundo que está aberto há 1.300 anos, não existia chuveiro elétrico quando ele abriu as portas, mas se ele não tiver chuveiro elétrico hoje, ele não sobrevive. As pessoas não querem tomar banho de banheira com água gelada na neve japonesa, né? Então, quanto que eu estou investindo nas próximas curvas? Então, tudo isso são medidas que a gente tem que utilizar para avaliar o resultado do investimento em sustentabilidade. Uhum. Não, perfeito. E, Alexandre, aproveitando nessa questão aí dos subsídios, né? Existem subsídios governamentais para ajuda na questão da implementação de SG? Existem muito poucos, para falar a verdade. Existem linhas de crédito específicas, né, para investimento, por exemplo, hoje em energia solar, mas muitas vezes, ao mesmo tempo que o governo ele te dá um subsídio para que você instale um parque solar, né, as famosas placas, seja na tua residência, seja nas empresas, ele quer taxar essa transmissão de energia, né, o que encarece, obviamente, e desencoraja o custo de você implantar. Tem, obviamente, programas de etiquetagem energética, tem alguns subsídios, mas, via de regra, o governo e o próprio mercado financeiro oferecem muito menos do que eles poderiam e deveriam para fomentar. Quando eu olho, por exemplo, para os municípios, né, do Brasil, né, e a enorme, esmagadora maioria tem até 20 mil habitantes, são pouquíssimas as iniciativas de governos municipais, por exemplo, ou mesmo estaduais, que têm hoje práticas como o IPTU verde, né, que dão descontos no IPTU a partir de medidas de responsabilidade ambiental que você coloca na sua residência, na sua fábrica, enfim, no seu negócio, né? Medidas de incentivo para que haja conservação de locais públicos, a criação de áreas verdes, né, que é o que a gente fala também aí hoje num contexto de urbanismo social, urbanismo tático, né? Pegando um pouco do gancho do estudo que vai aí para o meu pós-doutorado, que é sobre cidades inteligentes, né? Hoje, quando a gente fala do tema cidade inteligente, as pessoas atrelam demais a sensores para tudo quanto é lado, mas na verdade uma cidade inteligente começa por um cidadão mais inteligente e que sabe quais são as necessidades para que ele possa ter ali uma qualidade de vida melhor, né? Então, hoje, os subsídios são pouquíssimos, né, no meu modo de ver. Basta para a gente ver isso, basta ver que para a gente cumprir a Agenda 2030, né, 2030 da ONU, nós estamos Uhum. muito aquém do que a gente precisaria investir enquanto governo, independente de quem está lá, tá? Não tem conotação partidária nenhuma. Não, realmente, concordo. Estamos muito aquém, tem muito ainda a ser feito. E o que você mencionou aí das cidades inteligentes é isso, né? Começa por nós. Nós é que temos que tomar a consciência, nós é que temos que ser os vetores de mudança e, né, principais, porque não adianta você ter política bonitinha no papel, mas ela tem que sair do papel. E quem que tira ela do papel? Né? Muito pelo cidadão, né? Pela nossa participação. Eu comento muito também, né? Às vezes as pessoas reclamam demais, mas o quanto a gente cobra dos nossos políticos, né? A gente só
praticamente aí participa do processo eleitoral, de escolha. E os outros 4 anos, a gente esquece que escolheu alguém para nos representar. Então, a gente precisa ser mais ativo nesse processo como um todo, né, Alexandre? E uma coisa que eu ia te perguntar, normalmente, quando a gente fala de SG, vem à cabeça das pessoas indústria, principalmente indústria, né? Comércio um pouco também, mas e esses outros segmentos, né? Clube esportivo, você comentou aí da questão que você atua questão em hospitais. Como que é essa prática de SG nos clubes, né? Em outras atividades? É possível adotar o SG? É possível, não é imperativo. Na verdade, Renata, é aquilo, guardadas as devidas proporções, a sustentabilidade ESG, ela se aplica desde uma multinacional de tecnologia, com faturamento, com valor de mercado trilionário, até um carrinho de hot dog, porque todos eles têm um risco de não estar mais ali amanhã. Né? E tudo isso depende, de novo, de planejamento e gestão da operação, considerando esse tripé que a gente fala. Qual que é o meu impacto ambiental e como é que eu minimizo, como é que eu faço a minha parte? Como é que eu estou trabalhando o meu social? Se eu tenho um carrinho de hot dog, qual é a qualidade do hot dog que eu estou oferecendo? Eu cumpro com as normas sanitárias as quais eu deveria cumprir? Né? No aspecto financeiro, será que o meu carrinho de hot dog ele está dando o retorno necessário para que eu possa continuar investindo meu tempo, meu esforço naquela atividade? Será que eu tenho a capacidade de pagar minhas contas e ainda investir em melhoria? Sair de um carrinho, de repente, para um ponto físico, daqui a pouco para uma rede de franquias, por exemplo? Né? Então, a questão da sustentabilidade ela é imperativa em absolutamente todos os setores, público, privado, filantrópico, independente de porte ou de ramo, né? Quando a gente olha para o esporte já é hoje um dos segmentos que mais está suscetível aos efeitos das mudanças climáticas. Se vocês, se a gente recordar um pouquinho, nas Olimpíadas de Tóquio, né, que aconteceram em 2021, diversas provas, especialmente do atletismo, do pedestrianismo, precisaram ser mudadas de lugar e de horário por conta da temperatura exaustiva. Nós tivemos aí, né, o Australia Open, o Aberto da Austrália, que é um dos principais circuitos de tênis do mundo, com diversos problemas para ser realizado ano passado em função das queimadas na Austrália, em Melbourne, né? Assim como o Mundial de Rugby, que sofreu com furacões, tufões. E um dado, por exemplo, hoje, isso é um estudo que existe no Reino Unido, né? E hoje metade dos estádios que são utilizados pelos times da Premier League, né, da principal divisão de futebol do Reino Unido, a principal liga do mundo hoje, correm um sério risco de ficar debaixo d'água pelo menos 4 meses do ano até 2050, em função das mudanças climáticas e das enchentes constantes. Né? Ou seja, uma mudança radical em termos de calendário. O Manchester City fez recente, que hoje é um dos principais times do mundo, fez recentemente uma campanha publicitária com um dos seus parceiros, que é da área de eficiência energética, onde eles fizeram um vídeo como se em 2045 fosse a última partida do clube, em função de não haver mais condições de praticar o futebol lá no Reino Unido. Né? Isso está disponível no YouTube, inclusive. Quando a gente olha para a realidade do futebol, e a gente sendo intitulado o país do futebol, a própria representatividade, né, do futebol como indústria esportiva no Brasil é muito pouca. É 0,72% de acordo com um estudo, né, que foi encomendado pela CBF em 2019, com dados referentes a 2018. Então, a própria cadeia esportiva, ela tem um resultado muito aquém do que se espera para um país que se chama país do futebol, né, que se intitula. Quando a gente olha para as federações e para os clubes, infelizmente hoje o cenário não é nada animador. Eu venho, por exemplo, tentando trazer essa agenda do ESG para o modelo de gestão dos clubes
desde 2017. Para você ter uma ideia, já conversei com uma infinidade de clubes, mas a visão ainda infelizmente, na indústria esportiva, na nossa, né, no futebol, no Brasil e no futebol, nós somos muito bons tecnicamente, mas na parte gerencial a gente tem que voltar muito ainda para a escola. Né? Por quê? O que acontece no campo, Renato, quando a gente fala especificamente do futebol, ou de qualquer esporte que se desenvolva dentro de 4 linhas, tinha que ser resultado do que acontece fora dessas 4 linhas, da administração. Só que aqui acontece o inverso, né? O que acontece no campo, o que acontece na administração é resultado do que acontece no campo. Porque se o presidente não contrata o jogador que ele não pode pagar, ele não se reelege na eleição seguinte. Se o time perde 2, 3 partidas, ele não demite o treinador, se ele sai para jantar com a família dele, a torcida quer pegar ele de pancada. Né? Então, tem um processo que é muito cultural, onde a gente precisa evoluir desde quem está na arquibancada até quem elege esses hoje diretores, né? E esses próprios gestores. Hoje já existe um movimento muito em direção à SAF, né? Para que a gente tenha aí uma transformação das associações em empresas, mas o que de fato vai realmente melhorar e fazer com que o futebol, que não existe nada no mundo que tenha um apelo tão grande quanto o futebol, que alcança bilhões de pessoas no mundo todo, né, e que se usasse o seu poder de penetração em todos os lares, em todos os países, nós teríamos uma consciência muito maior de quanto, por exemplo, que eu emito de gases de efeito estufa num jogo em que eu coloco 60 mil pessoas no Maracanã, no Morumbi, por exemplo, nos grandes estádios, nas grandes arenas. E a grande maioria das pessoas também não utiliza a rede de transporte público, muitas vezes por ser também deficiente, né? E aí entra toda aquela questão de cultura que a gente estava fazendo aquele paralelo com as nações mais civilizadas, né? Para nós, ainda aqui nos países subdesenvolvidos, e vamos pegar o nosso recorte do Brasil, o carro ainda é sinônimo de status, né? A maneira como você se veste, a questão das cidades ainda são planejadas para os carros, tudo lá fora, a gente já vê o conceito de cidade caminhável ou cidade de 15 minutos. Você consegue acesso às principais necessidades da tua vida social, cultural, saúde, dentro de um espaço em que você tenha uma oferta de todos esses serviços, né? Que a gente, os urbanistas chamam de ou cidade caminhável ou cidade de 15 minutos. E aqui a nossa... Pega o paulistano, né? Pega o paulistano como exemplo, que vive uma semana a menos de vida, né? Por exemplo, ele tem uma semana a menos de vida em relação a uma pessoa que não mora em São Paulo, pelo simples fato do tempo que ele passa no trânsito a vida inteira. Né? Só para a gente ter uma ideia. Então, os clubes hoje têm uma gestão péssima, né? Haja visto o que acontece com os grandes clubes aí, a grande maioria endividados até não poder mais. E quando a gente fala de ESG, pouquíssimas iniciativas hoje surgem que dá para a gente citar com grande prazer. O São Paulo vem começando um trabalho muito bacana agora, o Coritiba tem um trabalho na área ambiental bastante bacana, né? Com o Guilherme lá, o Rodrigo, que toca essa área lá. O Vasco levanta algumas bandeiras sociais bastante fortes, mas em questão de gestão também deixa muito a desejar. Então, assim, né? Hoje, quando a gente olha para a ESG, tem um potencial vastíssimo de aplicação no desporto, né? Como um todo, mas que ainda não é nada explorado. Nada. Nada. Sim, né? Tem muita coisa ainda para se fazer, né, Alexandre? E realmente aí acho que tem um caminhar bastante grande. E você estava falando das cidades, é verdade, né? Lá fora, você morar no centro é muito mais caro do que você morar, inclusive, para fora ali como se fosse não é um rodoanel, mas é daquele círculo ali que circula a cidade, né? Mais o campo em relação ao centro. E aqui no Brasil é justamente o contrário, né? Você morar mais afastado é mais caro do que eventualmente você morar no centro. Ninguém quer ficar no centro da cidade. Muito se passa também pela questão da gestão.
acho que gestão política, social, as próprias prefeituras, às vezes, lidam com esse espaço vazio que acaba sendo deixado, porque é desvalorizado, né, você acaba tendo pessoas que acabam morando na rua, nessas localidades, então tem todo um problema social também por detrás, mas a lógica é inversa, né, aqui e muitas vezes na Europa. Estados Unidos, acho que não dá muito para comparar, mas acho que talvez as grandes cidades nos Estados Unidos, né, as menores, né, alguns estados todo mundo tem carro para se deslocar, então... Eu vejo assim, né? Infelizmente nós temos aquela chamada que o americano chama de underdog, né? A síndrome do cachorro molhado, de colocar o rabo entre as pernas e de a gente copiar o que os outros fazem, né? Tanto é que o Brasil, no início do século XX, né, nós tínhamos uma malha ferroviária extraordinária, uma das maiores do mundo, né? E aí veio o senhor Washington Luiz e, copiando o modelo americano, né, acaba com as ferrovias e vamos abrir estradas para o pessoal colocar carro, porque essa é a modernidade. E hoje a gente usa um dos modais absolutamente mais caros do mundo, né, que é o modal rodoviário, considerando ainda a qualidade e a segurança das estradas que nós temos no Brasil. Se você quiser rodar numa estrada boa, a realidade é dura, mas você vai rodar numa estrada pedagiada, não tem muita alternativa. Ao passo que nós temos um potencial absurdo de crescer a malha ferroviária e a navegação de cabotagem, né? Aqui fala também para vocês um professor de logística, que é uma das disciplinas que eu ministro em alguns programas que eu dou aula. E aí, a gente copiou aquele modelo onde, basicamente, nas principais cidades americanas, né, Los Angeles, Detroit, Chicago, a pessoa mora lá no subúrbio, né, eles não chamam de periferia, chamam de subúrbio. Então, ela pega o seu carro, vai todo dia de casa até o centro, até o distrito financeiro, depois volta, aí tem todo aquele engarrafamento. E, na verdade, a gente fez o quê? A gente centralizou o desenvolvimento econômico em algumas baias dentro das principais cidades. Leia-se o centro. Quando a gente olha para uma cidade como São Paulo, por exemplo, nós temos, obviamente, o centro, temos a Paulista, temos a Faria Lima, temos a Berrini, né? São 3 grandes centros para onde as pessoas se deslocam. Quando, na verdade, quando você olha para uma cidade de 12 milhões de habitantes, o que a gente mais deveria investir é na descentralização do deslocamento dessas pessoas, fortalecendo o pequeno empreendedor, fortalecendo clusters locais. A realidade do extremo da Zona Leste é extremamente diferente do extremo da Zona Sul, do centro da cidade, né? Isso eu estudei muito para minha tese de doutorado, e a gente insiste nesse modelo, quando, na verdade, é como a gente falou, o pessoal hoje vem montando um modelo de cidade onde eu consigo fazer tudo que eu preciso dentro ali de um espaço que, caminhando, me leva 15 minutos. 15 minutos, é. Pegar um carro para ir no supermercado, né? E aí entram, novamente, modelos de negócios inovadores, né? Economia compartilhada, mas... Tanto é que uma das minhas palestras é a favela, não costumo, o título é A Favela Não Venceu, né? Porque muitas vezes na visão das pessoas, a visão de que a favela venceu é que alguém saiu da favela e virou famoso, e não que a gente trouxe o desenvolvimento de fora para dentro. Eu não preciso sair de uma favela para construir um império, para me tornar rico, para gerar emprego, né? Então, sustentabilidade, ela se aplica absolutamente a tudo, ao futebol, aos governos, né? Às empresas, a tudo, absolutamente tudo. Não, maravilha. Alexandre, está muito boa aqui a nossa conversa, mas para a gente encerrar, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Especialmente aproveitando, né? De novo, aqui eu não coloco uma conotação partidária. Peço desculpas se a gente tiver algum barulhinho aí externo, que hoje eu estou aqui de casa fazendo home office. Mas pensem muito no poder que vocês têm nas mãos aí, no momento lá no dia 6 de outubro, né? Não votem simplesmente porque você conhece, porque você acha que o fulano, a fulana é bom caráter, porque para que a gente possa, de fato, ter um desenvolvimento, nós precisamos de pessoas que saibam fazer e que queiram fazer, né?
Às vezes não adianta você não ter o conjunto porque vai te faltar recursos para fazer. Então, olhem quais são as propostas, vejam quais são as necessidades mais latentes. Votar, Renata, na minha humilde opinião, é relativamente muito simples. Quando você faz uma análise empírica, a minha vida hoje está igual ou melhor do que há 4 anos atrás? Se ela está igual ou melhor, de repente vale a pena manter a corrente que está. Se ela está igual ou pior, eu preciso de mudanças. Até porque em 4 anos hoje é tempo para dedé, os desafios mudam muito rápido. As transformações são cada vez mais constantes, né? Como é que eu vou falar de sustentabilidade de um país carbono zero se a minha base curricular na escola pública é praticamente zero em educação ambiental? Como é que eu vou falar de uma população empoderada, capaz de gerar riqueza, se eu não tenho absolutamente nada de educação empreendedora numa escola pública, né? Eu coloco lá na BNCC como eletiva empreendedorismo. Qual é a capacitação que eu dei para os meus professores falarem de empreendedorismo para uma criança, para um adolescente que vai sair dali e que hoje ele não tem, por exemplo, uma vaga numa indústria como era era mais acessível anteriormente, né? Visto que a gente faz uma transição no mundo para uma economia de serviços. Então, pense no poder que vocês têm nas mãos aí, pensem na carreira de vocês em alinhar a organizações que estão comprometidas com isso de verdade e usem o poder de compra de vocês para comprar de quem de fato se preocupa não só com o seu bolso, mas também com a sua vida de uma maneira geral. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Não, maravilha. Você sabe que só para complementar aqui um pouquinho sua fala, há um tempo atrás eu tinha escutado que a Tina Turner, quando estava ainda, né, em carreira mais ativa e tudo mais, ela, né, ela fez bastante propaganda da All Star, acho que nos anos 80, se não me engano. E ela, antes de fazer, ela falou assim, não, me manda, eu quero testar esse tênis, porque se eu vou dar a minha cara, se eu vou falar que ele é bom, eu preciso saber se realmente ele é bom, né? E isso, para mim, é muito antes de se falar em SG, ficou emblemático, porque é o que todo mundo devia fazer, né? Assim, por mais que às vezes você tenha uma figura famosa, ela teria que ser comprometida de fato com as propagandas que faz, com a sua imagem vinculada àquele produto. E a gente não tem isso, né? A maioria, acredito, é dissociada essa questão. Haja Então, visto as propagandas que a gente tem do tigrinho, né? então, assim, é a questão do voto, é a questão das pessoas serem mais conscientes de fato. Eu acho que a sociedade como um todo. E é assim que, né, acho que eu já comentei, mas não quero chover no molhado, mas acho que é assim que a gente promove a mudança. Então, acho que perfeita aí, mais uma vez, a sua colocação. Queria te agradecer e já deixar o convite aí para um próximo momento a gente voltar a conversar, porque, né, eu acho que tem bastante coisa aí para a gente explorar nesse assunto. Perfeito, eu agradeço o convite, o espaço, é sempre um prazer poder falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita, né? Isso serve para alguns dos espectadores que a gente terá com esse vídeo, eu fico feliz e, obviamente, totalmente à disposição para participar em outras oportunidades. Perfeito. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Alexandre Hashimoto, doutor em administração de empresas e consultor empresarial. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.